Vem comigo que hoje nós vamos fazer um macaquinho modelinho cava americana com recortes, sem costura na frente. E se você gosta de conteúdos assim, já deixa para mim o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo no grupo de costura que você faz parte. E essa modelagem aqui é lançamento e o link vai estar na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir. Até o dia 30 de julho está com promoção, 20% de desconto na grade completinha, tá? Tamanhos adultos e infantis. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Então, aqui eu já tenho todas as minhas peças, né, da modelagem já montadas e recortadas. Então, agora vamos cortar o nosso tecido. Eu vou cortar exatamente as peças aqui como eu falei para vocês, né? Algumas são duas vezes, algumas é uma vez só na dobra, então eu vou cortar tudo e já trago para você. Lembrando que o ideal é usar um tecido com bastante elastano, então pelo menos aí 8% de elastano, tá? E um tecido que estique nos dois sentidos. Então vamos começar juntando o nosso shortinho, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o viés de malha, tá? Aquele viés de calcinha. Eu vou deixar todos os links aí embaixo para vocês na descrição de onde comprar esses materiais. Mas esse daqui é aquele viés de calcinha mesmo, de lingerie. A gente vai colocar ele dobradinho assim, ó. Então, eu pego o meu viés, dobro o meu viés e eu vou costurar ele nessas emendas aqui, ó, tá? Nessas duas emendas aqui laterais. Então, aqui... Vamos começar com a parte da frente. Eu vou pegar aqui o meu viés, vou dobrar ele ao meio. Esse daqui é um viés largo, tá? Ele tem 24 ou 25 milímetros. Mas se você quiser fazer com o menor, fica até mais bonitinho. Mas eu só tinha o largo aqui, então vou fazer com esse mesmo. E eu vou colocar ele aqui. E aí, por cima, eu venho com o meu outro tecidinho, direito com direito, né? Direito com direito. Vou fazer como se fosse um sanduíchezinho. Assim, dessa forma, ó. Tá? Então, dessa forma aqui, o meu viés fica no meio. E aí, eu vou lá na minha overlock, né? Vou costurar. Eu vou juntar fazendo dessa mesma forma, né? Colocando o meu viés aqui no meio, vou juntar aqui essas partes, ó. Que é a lateral do shortinho com a parte do centro do shortinho. Vou juntar dessa forma aqui e vou fazer a mesma coisa com a parte das costas. Vou colocar o meu viés aqui. Dessa forma aqui. Vou colocar por cima, né? Juntando aqui, fazendo um sanduíchezinho com essa parte lateral do shortinho, tá? Vou passar minha costurinha aqui e vou fazer a mesma coisa do outro ladinho. E aí, eu já vou fechar também o gancho. Então, posiciono direito com o direito e vou costurar aqui, tá? Então, vou fazer essas costurinhas e já trago aqui pra gente continuar. Pronto, nosso shortinho está ficando assim, parte da frente, parte das costas. A gente colocou aqui o nosso vivo, né? É o nosso viés, mas ele faz aqui o papel de vivo. Se você não tiver, inclusive, o viés, você pode cortar o viés do próprio tecido, né? Corta aí de outra cor. E é claro que aqui eu tô ensinando a fazer com o vivo, mas você pode também fazer intercalando as cores. Então, não precisa pôr o acabamento do vivo, mas você pode colocar, por exemplo, aqui em rosa bebê, as laterais em branco. Então, também dá pra fazer dessa forma, né? Mas aqui hoje eu vou fazer com o detalhezinho do vivo com você. Então, coloquei o meu vivo e agora pra ele não ficar assim, dançando, né? A pessoa veste, a criança veste, daí fica para um lado, fica para o outro, fica torto assim. Então, para isso não acontecer, a gente vai rebater essa costurinha aqui. E pode ser na galoneira, como também pode ser na máquina doméstica com agulha dupla. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai escolher aqui um lado. Então, ou você vai jogar esse vivo para fora, ou você vai jogar ele para dentro. Só que esse mesmo lado vai ser o lado que você vai fazer no shortinho, né, frente e costas, e também vai fazer nas partes do busto. Então, você escolhe um lado, no meu caso eu vou jogar ele aqui pra fora. Vou jogar pra fora.
tá? Eles estão virados para fora. E aí eu vou lá na minha máquina doméstica com a agulha dupla ou na galoneira e vou passar uma costurinha aqui, firmando então esse meu vivo para ele não ficar mais se movendo. Então ele vai ficar paradinho aqui, preso na peça, exatamente para esse lado que eu escolhi. Vou fazer isso no shortinho também, antes da gente fechar ele, antes da gente juntar as duas partes, a gente faz esse acabamento aqui do vivo. Pronto, então já rebati a costurinha aqui, agora nós vamos então juntar as duas partes, né? Vamos fazer primeiro uma marcação aqui bem no meinho dessa cava, né? Desse gancho aqui da frente, pra gente poder costurar daí com a parte das costas. Então, juntei aqui no meio e fiz um pique bem aqui. Agora, vamos colocar direito com o direito. E eu vou lá na minha máquina, a overlock, né? Mas quem não tem, pode fazer todos os acabamentos aqui na zigue-zague, toda a costurinha na zigue-zague. Para comercializar, eu sempre recomendo que você tenha uma overlock, né? Para ter um acabamento mais perfeito. Então, eu vou lá agora na minha overlock, vou fechar as laterais e vou fechar também o gancho, posicionando aqui, né, essa marcação que a gente fez, aqui com a costurinha do meio. E aí, passo aqui a minha costurinha, fechando o meu shortinho. Então, o nosso shortinho está ficando pronto, já está ficando bem bonitinho. Falta agora fazer o acabamento da barrinha dele, né? Essa dobrinha aqui. Então, para isso, a gente vai fazer uma dobra aqui. Eu não deixei marcação, mas mais ou menos você vai dobrar 1,5 cm ou 2, né? E aí, você dobra 1,5 cm a 2, dobra e passa uma costurinha aqui. Pode ser a agulha dupla, tá? A agulha dupla vai dar um acabamento bem similar ao da galoneira. Se você tiver, você faz na galoneira, né? Mas se você não tem, faz na agulha dupla que vai ficar legal também. Pronto, meu shortinho já está pronto, já fiz o acabamento aqui da barrinha também. Então, agora eu vou deixar o meu shortinho aqui de lado e tudo que eu fiz, né, todo esse passo a passo aqui de colocar o vivo, juntando as partes, eu vou fazer a mesma coisa agora com a parte do busto. Então, essa partezinha vem aqui, essa parte vem aqui e aqui no meinho eu vou colocar o meu vivo e vou costurar da mesma forma a parte da frente. Posiciono aqui, vou colocar o meu vivo e vou ir costurando aqui juntinho com as outras partes. Vou fazer isso com os dois ladinhos e já vou emendar eles para deixar ele fechadinho e já trago aqui pra gente continuar. Pronto, a parte de cima também já está costuradinha, frente e costas, né? Fiz o acabamento com o vivo, da mesma forma que o shortinho. Então, agora a gente vai juntar as duas partes. E para juntar, a gente vai pegar o nosso cos, vamos pegar aqui o nosso cos, vamos posicionar direito com o direito, passar uma costurinha para fechar as laterais. Pronto, cos costurado, então agora eu vou posicionar ele aqui direito com o direito. Vou juntar aqui a costurinha. Se quiser fazer um piquezinho no meio e nas costas, né, no meio da frente, no meio das costas, dá pra fazer pra ficar mais fácil aqui na hora de costurar e você ter uma referência. Mas agora eu vou lá passar uma costurinha aqui ao redor, juntando então o meu cos com a parte de cima. Pronto, coloquei o cos aqui na parte de cima, agora nós vamos juntar com a parte de baixo, então do mesmo jeitinho, vou virar do avesso para posicionar direito com o direito. Coloco o meu shortinho aqui dentro. Vou juntar a costura lateral aqui com a costura lateral. Se quiser, dá para fazer o pique aqui no centro da frente e no centro das costas. Mas juntando aqui as laterais, ó, deixando certinho costura com costura, você já consegue fazer a costurinha aí. Então, eu vou costurar, né, juntando as duas partes agora. Nosso macaquinho já está ficando com forma, né, de um macaquinho. Então, agora nós já temos aqui frente, né, prontinho, as costas, né, tudo bonitinho. Agora, o que nós vamos fazer vai ser os acabamentos. Então, aqui, a gente vai colocar o elástico
e depois a gente vai rebater esse elástico. Qual é a medida desse elástico aqui? Você vai medir a cava, vai colocar uma régua, vai medir, e aí você vai reduzir aqui dessa medida 20%. Essa medida é a medida do seu elástico. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui nas costas. Então, aqui você pode colocar o viés, se você quiser, pode colocar o viés, ou pode colocar o elástico e rebater. E para colocar o elástico também, a medida é a medida da cava menos 20%. Essa é a medida do seu elástico. Pronto, já coloquei o elástico, já rebati. Lembrando que nesse detalhe aqui das costas, nessa gota, você poderia também colocar o mesmo viés, né? O viés que a gente usou aqui para fazer o vivo do nosso macaquinho, também poderia ser colocado nas costas. Agora, então, vamos preparar aqui a nossa gola. Então, para isso, eu vou colocar direito com o direito e vou passar uma costurinha somente nessa curvatura de dentro, tá? Só para fechar essa golinha. Então, a nossa golinha tá dessa forma aqui, agora a gente vai abrir. E a gente vai rebater essa costura para um dos lados. Então, o lado que vai ficar, no caso, para dentro, né? Pro lado de dentro do macaquinho. Então, a gente joga a costurinha aqui, ó, para um lado. E vou lá na máquina reta e vou passar aqui uma costurinha. Pode ser na máquina, no ponto reto mesmo, ou na agulha dupla. A gente rebate aqui só para deixar essa costura firme para um lado, para ela não ficar virando, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, para não ficar virando para os dois lados, a gente joga para um lado só e rebate essa costurinha. Agora, a gente junta as duas partes novamente. E aí, eu vou lá na overlock agora e vou passar uma costurinha aqui, fechando a minha gola. E aqui, se você puder, né, passar com o ferro de passar roupa, que vai ajudar a assentar melhor essa costurinha aqui. Pronto, minha golinha ficou assim. Agora, eu vou posicionar direito com o direito. Eu vou marcar o meio da minha gola. Vou marcar também o meio aqui do meu busto, né, da frente. Aí, esse meio com o meio aqui da golinha, a gente vai unir. Pode ser com um alfinetinho. Vou só colocar aqui pra marcar, pra ficar bem certinho, pra vocês verem como que a gente vai costurar. Então, aqui, vou costurar dessa forma, prendendo aqui a minha golinha. Tá? Vai ficar assim. E aí, a parte das costas, eu deixo aqui uma marcação de mais ou menos 1 centímetro, que é onde eu vou colocar um botãozinho de pressão, e eu vou costurar também aqui a parte das costas. Então, prendo aqui, do outro ladinho a mesma coisa. Esse 1 centímetro aqui é só porque eu vou colocar o botãozinho de pressão. Se você quiser colocar outro botão, aí você deixa o espaço conforme o seu botãozinho, né? Conforme você vai colocar ali. Aqui acho que eu deixei pouco, peraí. Pronto, agora eu vou lá e vou passar essas costurinhas aqui lá na máquina overlock. Agora aqui, pra ficar bem certinho, a gente joga essa costurinha aqui pra dentro. Ó, dessa forma aqui, né, ó, a gente vai jogar aqui tudo para dentro, ó. Pra cima, né, no caso, e aqui também. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui na máquina reta mesmo, rebatendo, então, essa costurinha para dentro, deixando bem bonitinho o acabamento da nossa golinha.
Então, agora aqui só falta a gente colocar o nosso botãozinho de pressão aqui nas costas, né, nesse fechamento aqui. Eu vou usar o balancim para colocar esse fechamento, esse botãozinho. Prontinho, botãozinho aplicado. E está finalizado o nosso macaquinho cava americana. E se você quiser adquirir essa modelagem aqui, o link para adquirir está na descrição desse vídeo. A modelagem vem completa com tamanhos adultos e infantis do 4 ao 12 e PP ao GG. A promoção de lançamento desses moldes vai até o dia 31 de julho. Então aproveita, tá bom, para adquirir com desconto. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo também outros links para você conhecer outras modelagens e inclusive o nosso curso completo de saias tutus. Então aproveita, dá uma olhadinha aí na descrição. Eu deixei também links de fornecedores de onde comprar cada um desses materiais que eu usei aqui na confecção do nosso macaquinho. Por hoje é isso, eu espero muito que você tenha gostado dessa modelagem e eu vou ficando por aqui. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!